Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ama. Nós somos prova desse teu amor. Teu cuidado se renova nas nossas vidas a cada manhã. Nós queremos dizer para o Senhor da nossa profunda gratidão. Em resposta ao teu amor, nós queremos continuar te louvando, te adorando, te buscando. E queremos com muita reverência receber a tua palavra nessa manhã. Pedimos que o Senhor use o teu servo. Ele é o instrumento nas tuas mãos, para que o Senhor transmita as tuas verdades aos nossos corações. Que o Senhor nos ensine, nos corrija, que o Senhor nos exorte, mas também que o Senhor nos conforte com essa bendita palavra. É a oração que fazemos no santo nome de Jesus, o teu amado Filho. Amém. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Nós louvamos ao nosso Deus pela vida de cada irmão e irmã, por cada pessoa, que se encontra aqui nesta manhã, como bem colocou a nossa irmã, tiveram a noite de um sono reparador para nós estarmos novamente celebrando o Eterno, ao Senhor Yahvé, Pai do Senhor Jesus Cristo, que nos tem dado toda as faculdades para nós exercermos com maestria e adentrarmos a essa casa de oração para cultuá-lo em espírito e em verdade. Nós estamos felizes por estarmos juntos com os amadas irmãs, celebrando uma festa tão bonita, diante de uma região tão grande como a nossa Bahia, e é momento que nós temos a oportunidade de nos reunirmos para trocarmos ideias, revermos pessoas, contarmos história, como há pouco nós fizemos lá na fila do café, histórias das velhas mocidades, reverenda Lola que diga ali, e outras irmãs, de bolo de uma fatia maior ou menor, enfim, a irmã era muito jeitosa, mas tudo bem, não vou citar o nome da irmã, para não constrangê-la. Mas nós louvamos ao nosso Deus que tem nos dado sabedoria, que tem dado à Igreja de Cristo pessoas para poder assim administrá-la. Na noite de ontem nós falamos sobre a questão da igreja tomar cuidado para ela não ter o esmorecimento, não se tornar uma covarde, mas persistir em oração, trabalhando a ideia do orar sem cessar, que é o tema central, ou pelo menos essa é a proposta do quadriênio da SAF a nível nacional. Na manhã de hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade não só de perseverar em oração, mas de nos tornarmos discípulos e discípulas admiráveis. Nós seremos, então, homens e mulheres a buscar constantemente esta empreitada. Então, nosso texto hoje será baseado lá no livro de Lucas, ainda, capítulo 7, os versos de 1 a 7. É uma história muito conhecida da igreja. Lucas, capítulo 7. E como igreja do Senhor, nós temos a responsabilidade de não cedermos ao mal. O mal nos cerca, ele vem nos rodar, nos cirandar de alguma forma para nós esmorecermos, para nós nos tornarmos como aqueles que estão lá fora, que ainda não tiveram seus corações circuncidados, mas pela graça de Cristo, nossos corações foram circuncidados, para nós simplesmente termos a mesma métrica que Cristo teve na cruz do Calvário, quando ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Na mesma pegada, Estevão, adentrado num clímax de apedrejamento, olhou para os seus algozes e diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. A igreja de Cristo também tem que ter essa mesma caminhada, essa mesma métrica, de entender que o mundo jaz no maligno, um sistema domina o mundo, mas também tem um dominador que está sobre a igreja, que exerce maestria, soberania sobre a igreja, e a igreja está pautada sobre esse grande ser chamado Jesus de Nazaré. Então, capítulo 7 de Lucas diz assim, por favor, Lucas capítulo 7, de 1 a 10. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte.
Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar seu servo. Este chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que eles faça isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com ele. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados à minha ordem. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvido essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, para os que foram enviados, encontraram curado o servo. Que Deus muito nos abençoe e aplique essa palavra para nossa edificação, exortação e consolação em Cristo Jesus. Amém? Meus amados, eu creio que muitos dos que aqui estão, irmãos e irmãs, já tiveram contato, ou pelo menos alguém já ouviu falar a respeito de um livro muito conhecido do reverendo Boanerges Ribeiro. Boanerges Ribeiro, ele foi um dos presidentes do Supremo Concílio por alguns mandatos. Ele, na época que a igreja estava sobre a ditadura, ele então conseguiu governar, ou pelo menos assim exercer esse governo, essa diretriz da igreja presbiteriana. Nesse período, então, ele escreve um livro, ou pelo menos traduz um livro sobre a temática que é o apóstolo dos pés sangrentos. O apóstolo dos pés sangrentos, ele vai narrar a história de um homem chamado Sadhu Sundar Singh. E a história dele é fantástica. Me cativa, me chama a atenção pela maneira como Sadhu Sundar Singh ele passou a viver e vivenciar o Evangelho de Cristo Jesus. E dentre as muitas histórias catalogadas pelo reverendo Boanerges Ribeiro, há uma que muito chama a nossa atenção com respeito ao momento em que ele se depara com a eminente, o chamado para ir pregar ao Tibete, sobre aquele país que há de fato toda uma mística onde brasileiros, pessoas do mundo inteiro saem para ter um momento ali de reflexão, ou pelo menos buscar algum tipo de nirvana, para assim adentrar nesse universo de espiritualidade. Mas então diz que Sundar Singh, ele passa a ser conhecido entre os evangélicos do mundo inteiro como esse nobre indiano. É um indiano que se converte a Cristo através das ações de missionários ingleses que ali estiveram na Índia pregando o evangelho. Mas então Sadhu Sundar Singh, ele sai para fazer esse evangelismo no Tibete. Então ele se prepara todo para ir. E quando ele sai, aquele país é um país de neve, é um país muito frio, é um país de uma intensidade muito grande, nevasca. Então ele encontra um tibetano. E eles começam a conversar. E de repente, mais à frente, eles se deparam com um corpo inerte, parado sobre a neve. E então ele olha para aquele rapaz e diz assim: ele está desmaiado, nós precisamos levar. E o tibetano que estava fazendo companhia com o Sundar Singh disse: nós não podemos carregá-lo, porque está vindo uma nevasca muito grande e nós não temos condições. Se nós demorarmos, nós vamos ser pegos por ela e certamente nós teremos o mesmo fim deste homem. Mas Sundar Singh não deu importância para aquela fala daquele tibetano e colocou o rapaz sobre as suas costas. E aquele homem então seguiu viagem. E ele foi mais a passos de bebê então foi mais lento e ele foi conduzindo e ia conduzindo. E aquele rapaz sumiu das suas vistas. E então veio a nevasca, uma intensidade muito grande, um frio muito, muito intenso. E então, à medida que ele caminhava, ficava mais difícil. E quando ele olha mais à frente, ele percebe que havia mais um corpo ao chão. E quando ele chega perto, é exatamente aquele rapaz que estava fazendo companhia para ele, que havia sido tomado e a sua vida tinha sido roubada pelaquela nevasca muito grande. E então Sundar Singh, ele percebe, ele compreendeu que o mesmo destino o aguardava se ele não tivesse carregado aquele homem caído. Porque à medida que ele esforçava na neve mais alta, ele dava um passo, ele dava outro passo, ele dando passo com aquele homem às costas, o corpo daquele homem juntamente com o dele, eles se aqueceram. Eles se aqueciam.
E aqui é a moral da história. Amar ao próximo, esse é o grande pilar do cristianismo. Independente de onde nós estejamos, independente do que esteja sendo feito, não importa a circunstância. O chamado que nós temos é amar ao próximo. E esse é o resumo, é o compêndio, é a suma, é o resumo de todo o decálogo. Que Jesus vai resumir em 3. E Paulo vai resumir em apenas um: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todos nós que aqui estamos sabemos que Jesus Cristo amou ao próximo. Jesus Cristo amou com intensidade. Jesus amou até a última gota da sua existência, do seu ser, do homem Jesus, do homem histórico, do Jesus histórico. Ele amou intensamente. Jesus também levou muita gente ao espanto, através de suas ações, como eles escandalizavam, como eles tinham escândalo. Ele come com pecador, ele fala com mulheres. Jesus causou muitos espantos com as suas ações. E esse é o testemunho constante do Novo Testamento. Então Lucas, novamente, e eu gosto de ver isso nas falas de Lucas, que Lucas é um historiador, e ele traz essa situação de pessoas que estão surpresas e são surpreendidas com os atos de Cristo Jesus. Eles ficaram surpresos e espantados com os atos daquele líder, filho de Maria e também de José. Eles foram literalmente chocados com uma espécie de trauma pelas ações de Cristo Jesus. Então, pelas palavras de milagre, pelas palavras que ele pregava, pelas ações que ele realizava. E ninguém, vale ressaltar, ninguém falou da maneira como Jesus falou. Ninguém nunca agiu como Jesus agiu, e vocês vocês sabem muito bem, é sabido de cada um dos amados que aqui estão nessa manhã. Então ele fez tudo, agiu de uma maneira fantástica. E ele fez tudo, todo mundo se perguntar o tempo inteiro: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? E essa pergunta, ela vai permear todo o evangelho. Principalmente em Marcos você vai ver isso. Quando ele faz acalma a tempestade, quando ele diz: Marte, acalma-te, e o mar se acalma. E ao final os discípulos dizem: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Quem é esse? Esse é Jesus, o que é o Senhor dos demônios. Esse é Jesus, que é o Senhor das doenças. Esse é Jesus, que é o Senhor da morte. Todos, em toda parte, se submetem ao seu senhorio. Então esse é Jesus, que está na verdade permeando os nossos corações. Então Lucas quer mostrar e quer nos fazer entender o quão incrível é Jesus. Jesus, de fato, ele é algo fascinante, ele é admirável. E tem uma palavra muito interessante, é sobre isso que eu quero falar, sobre esse talmazo de que é Jesus. Então, ele é algo admirável. Ele é algo extremamente potentoso, que chama a atenção de tantos quantos se aproxima dele, pela sua eloquência, mas ou também pela sua simplicidade. Se nós pudermos rapidamente, eu preciso contextualizar, como no dia de ontem nós voltarmos ao texto. Então, Lucas quer mostrar o quanto Jesus ele é admirável, ele é talmazo. Capítulo 4, o verso 22 diz assim: Todos... 4:22, todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios. E perguntavam: quem é esse? Não é esse o filho de José? Maravilhavam. Talmazo. Se vocês forem para para Mateus, capítulo de número 8, por favor. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, 24 e 25 diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que sobreveio um mar, grande tempestade. De sorte que o barco era varrido pelas ondas. E entrando, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, ou pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando, repreendeu o vento e o mar, e fez grande bonança. Verso 27. E maravilhavam-se. Talmazo. Se nós olharmos para Lucas, voltando Lucas 9, 43, por favor,
eu preciso mostrar isso para os irmãos e irmãs. Lucas 9:43 diz assim: depois que Jesus cura o possesso, e todos ficaram maravilhados, talmaso, ante a majestade de Deus. Lucas capítulo 11, verso 14. Lucas 11, 14. Diz assim: Lucas 11, 14. E de outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões admiravam. Talmaso. E essa palavra é muito bela no original grego. O que Lucas quer nos ensinar com esse contexto do centurião, e eu passo então a mostrar para os irmãos nessa manhã sobre a pessoa do centurião. O que ele tem a ver com essa programação, com essa festividade de 15 anos da SAF, ou a Sinodal Noroeste da Bahia. Então Jesus está se tornando muito popular. Jesus agora não é mais simplesmente o filho de Maria, o anônimo, mas agora ele está tomando cada vez mais um vulto, ele está crescendo, ele está numa crescente. Ele está se reunindo em quantidades cada vez maiores de pessoas e discípulos, e pessoas estão vindo se aproximar de Cristo Jesus. E ele agora passa não mais ser um anônimo, mas agora ser um rabino, um conhecedor, um homem eloquente. E quando ele usa, e quando é o uso da palavra, constantemente aparece discípulo. Nós precisamos entender que discípulo aqui não quer dizer simplesmente que aqueles passaram a seguir, mas são alunos, matetes, ou discípulos que estavam ali como alunos estudantes para aprender a respeito dos ensinamentos de Cristo Jesus. E é claramente ensinado, Jesus Cristo nos mostra, no capítulo 6, dos versos de número 20 em diante, por favor, as bem-aventuranças. Se nós bem percebemos, nós veremos que quando Jesus começa a assumir uma fama, Jesus está sendo afamado demais, as pessoas começam a vir, e há dois grupos distintos aqui. Dois grupos distintos. Há uma multidão querendo segui-lo e aprender com Cristo. Havia aqueles que tinham e se comprometiam com Cristo e entendiam os ensinos de Cristo. Mas o segundo grupo, que seguia Jesus também, eles estavam seguindo a Jesus por curiosidade, por oportunidade de ver grandes milagres e poder também comer dos milagres. Havia aqueles que entendiam, que compreendiam e seguiam Cristo por fé, mas havia aqueles que eram os curiosos. Então, ele começa a fazer o filtro, ele começa a entender, mostrar para aquelas pessoas que ele não está interessado em todas as pessoas, não. Aquilo que nós falamos no dia de ontem. Há um grupo seleto que eu não sei. Nós não sabemos, a macrotímio, lembram? De Deus, que ele ainda não trouxe a sua grande ira, porque existem os eleitos, e cabe a esse auditório, cabe a essa igreja, cabe a IPB Bahia, cabe a IPB Nacional e as igrejas reformadas e as igrejas interdenominacionalmente falando, correr atrás. Nós não sabemos quem são os eleitos, mas a macrotímio de Deus, ela está sendo restrita, ela está sendo conservada, porque os eleitos de Deus estão espalhados e nós precisamos encontrá-lo. Nós não sabemos quem são, mas a nossa função é ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. É a nossa responsabilidade. E nós precisamos entender que a palavra do Senhor nos ensina que larga é a porta que conduz à perdição, mas estreito é o caminho e nem todos poderão passar por esse caminho. Então Cristo, ele começa a filtrar. Jesus nunca esteve interessado em todas as pessoas. Nunca. Não é esse o clímax, não é essa a missão de Cristo. Ele veio para morrer pelos eleitos de Deus. Mas nós precisamos entender que o capítulo de número 6, o verso 20 passa a ser um filtro. É agora aquilo que Cristo começa a colocar para saber quem era apto ou não para seguir os seus ensinamentos. Então 6:20 diz, então olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, e começa agora a dar toda a base doutrinária. Toda a base doutrinária. Se nós lermos o Evangelho de João, nós vamos ver que aqueles que ouviram os ensinamentos de Cristo escandalizavam e já não seguia a Cristo Jesus. Capítulo de número 2 do Evangelho de João. Mas nós entendemos que Cristo agora está dando um filtro. Mas por favor. E ele passa a classificar a essência e as características dos verdadeiros discípulos.
do homem que quer seguir, da mulher que quer seguir a Cristo. Vocês se lembram que esses versos 20 a 26, a ênfase não é o que o verdadeiro discípulo, é piedoso. O verdadeiro discípulo está em reconhecer a pobreza espiritual. E aí ele passa paulatinamente, mostrando: bem-aventurado vós os pobres, porque o vosso é o reino de Deus. Verso 21, bem-aventurado vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. E ele vai mostrando: um verdadeiro discípulo é aquele que chora. Verso 21. Verso 27, o verdadeiro discípulo é aquele que ama os seus inimigos. O verso de número 36, verso 30, o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que doa com generosidade. Ele dá e não espera receber nada em troca. O verdadeiro discípulo de Cristo, verso 36, ele é misericordioso, ele tem compaixão, ele tem mansidão. Esta é uma evidência da obra de Deus que doou, colocou, imputou no coração do seu verdadeiro discípulo. Quem de fato se encaixa nesses pré-requisitos? Então a chave do versículo dessa história do centurião, ela está exatamente, a chave é 6:20. 6:20 é a chave desse texto. O porquê que Lucas vai registrar? Lucas, então, depois dessa preleção, dessa base que Cristo dá, dessa série de estudos, então ele vem e Lucas faz um catálogo, ele vai, pela ação do Espírito Santo, ele vai buscar uma ilustração que pudesse basear, ou pelo menos facilitar a compreensão do Teófilo, que é para quem ele escreve. O que é o verdadeiro discípulo? E ele precisava ilustrar a verdadeira ação dos discípulos. Quem de fato se encaixa neste pré-requisito de Jesus? Quem é capaz de cumprir tudo isso que Jesus acabou de ensinar? E logo em seguida, Jesus encontra essa ilustração viva, ativa e operante já em Israel, que passa a mostrar. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Verso 1. Jesus então ele se dirige. Há uma definição cronológica, nós precisamos entender. O ministério galileu de Jesus tinha realmente começado no verão daquele mesmo ano. Então o seu ministério galileu está com alguns meses, mas ele já toma corpo, ele já está em ascensão, ele está decolando. No 6º capítulo, Lucas diz, no verso de número 49, nós não temos esse dado, mas nós vamos lá para Mateus. Mas no 49, 6:49, e eu preciso correr, por isso que eu estou falando, porque tem muita coisa aqui, de repente o tempo. Mas acompanhe comigo. Se você, pastor, para que eu não estou entendendo. Depois a gente conversa. Mas 6:49 diz assim, Lucas 6:49, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a sua ruína, a ruína daquela casa. Ele deu todo o ensinamento, misericórdia, amar, ser pobre de espírito, etc, etc. Em Mateus capítulo 5 fica mais fácil. Mas muitas vezes a igreja não compreende. Ela ouve esse negócio, os fundamentos, e ela não consegue colocar em prática. Mas se nós formos, por exemplo, rapidamente, Lucas não deixa tão claro, Lucas não grava isso, mas Mateus deixa gravado. Mateus capítulo 7, verso 28, que é um texto próximo aí, sinótico, diz assim, Mateus capítulo de número 7, verso 28. Lucas não registrou, mas Mateus registrou para nós. 7:28 diz assim, quando Jesus acabou de proferir o fim do Sermão do Monte, né? Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estava a multidão maravilhada, talmaso da sua doutrina. Ao acabar, terminou, fechou, há uma admiração sem precedentes. Eles estão admirados. Tudo nele era absolutamente incrível. Ele é fantástico. Ele é o suprassumo. Verso 2. Capítulo 7 de Lucas 7:2 diz, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. A história do centurião e do seu escravo agora passa a permear todo o texto. Entra em cena. E nós sabemos que o centurião é aquele que comandava 100 soldados. É um homem que tinha um poder de ordenar e ia e vinha. Então o texto diz que ele tinha um escravo que estava doente, prestes a morrer.
Mas deixa eu só contextualizar para vocês o que isso tem a ver. O que isso significa? Muitas vezes nós passamos por cima do texto, é apenas uma história a mais acrescentada dentre as muitas histórias. Mas há uma história que fala sobre Cato, que é um escritor romano, que ele diz o seguinte, presta atenção. Recomendo que os agricultores examinem as suas ferramentas a cada ano e joguem fora as velhas e quebradas, incluindo os escravos. Assim, uma vez que um escravo era fraco e doente, ele não tinha nenhum propósito, não tinha nenhuma presteza. Para o seu dono, tinha que ser descartado, jogado fora, como todas as ferramentas inúteis. Aristóteles, assim também escreveu. Não pode haver amizade, nem justiça para com as coisas inanimadas. De fato, nem mesmo para um cavalo, para um boi ou para um escravo doente. O que é interessante, o que é imensamente interessante nesse texto é que Lucas usa duas palavras diferentes para narrar essa história. O verso de número 1, 7:1 diz, tendo concluído, as palavras dirigiram-se... verso 2. E o servo de um centurião a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. O verso 7. Por isso eu mesmo não me julgo digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Almeida traduz e de fato nós precisamos entender. O verso de número 2, escravo é doulos, é uma palavra genérica, comum, um escravo, que não tinha nenhuma especificidade, algo extremamente genérico, é um escravo. Mas no verso 7 ele coloca rapaz, porque do original grego é paz. E aqui nós entendemos que aqui traduz algo podemos entender que era um adolescente, um rapazinho que estava entrando na puberdade. Era algo como se, pudéssemos dizer, um adolescente, como se é citado. Então nós precisamos entender em Mateus capítulo 8, verso 6, diz que ele estava paralisado, ele tomou algum tipo de paralisia. Ele tinha algum tipo, não sei se era paraplégico ou tetraplégico, ninguém sabe dizer propriamente, com propriedade. Mas o fato é que ele estava todo enrijecido. Ele parou, mexia de repente só com a cabeça, ou da cabeça para baixo, ou da cintura para baixo. Então aqui nós temos um escravo, que os meninos eram considerados descartáveis. Deixe vir a mim os pequeninos. Não incomode o mestre, a cultura. Deixe vir a mim os meninos, as criancinhas. Mas nós temos um escravo. Nós temos um jovenzinho, um rapaz adolescente e doente. 3 ações ou 3 motivos triplamente descartáveis. Menino, escravo e doente. Então, verso 2, por favor. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. A quem muito estimava. Que foi altamente considerado por ele. Altamente, estimos, do grego, precioso. Precioso. E a palavra estimos também significa honrado. Eu aprecio ele, eu honro esse escravo. Você não sabe o quanto eu amo esse rapaz. Ele amava o seu servo apesar das diferenças sociais, apesar da diferença cultural, apesar das questões financeiras. Mas ele se coloca na contramão do sistema. E é exatamente isso que Lucas quer mostrar para Teófilo, para mim e para vocês. Que o verdadeiro discípulo de Cristo, ele anda na contramão do sistema. Ele não anda na maré. Ele não anda na modinha. Ele não segue essas linhas culturais que nos são apresentadas diante de algum viés, modinha. Mas diz o verso. Que o seu coração, que ele tem princípios da mordomia de Yahvé. E em seu coração sabe cuidar e zelar daquilo que o Senhor Yahvé colocou nas suas mãos. O verso 3 e 4 diz assim. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo que viesse curar ao seu servo. Este, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que ele faça isso. Ele é digno de que ele faça isso. Verso 5. Porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. O verso 3, 4 e 5, o centurião passa a ser o centro da conversa. Nós vimos a respeito do contexto. Por que isso foi escrito? Por que Lucas coloca essa história?
Nós vimos a respeito do que se trata, verso 2, o que era o escravo na cultura romana. Aristóteles falou, Cato falou sobre o que era o escravo. É descartável, jogue fora, não serve, não presta. E nós agora adentraremos sobre a personificação, a personagem, que não é a central, mas está incluso aí, 3, 4 e 5, que é o centurião. O verso 3 mostra o texto que ele intercede. O centurião, que deveria ser servido, torna-se servo do seu servo. Percebe? O centurião que deveria ser servido passa a ser servo do seu servo. Ele agora está servindo um escravo. Que coisa louca! Para a cultura da época isso era extremamente fora de cogitação. Um senhor servindo o seu servo? Que tipo de coisa errada é essa? Ele se sente indigno de ir ter com Jesus. Ele precisava dos anciãos apresentar-se, issem a sua causa, apresentar a sua causa diante de Cristo, perante Cristo. Isso demonstra o elevado grau de respeito que ele tinha pelo próprio ser humano ou pela pessoa de Cristo. Há um termo aqui que eu acho muito interessante, por favor acompanhe, no verso 4. Que após ele chegar, pedir aos anciãos, verso 3, que interceda, vai lá, converse com ele. Aí os anciãos de Israel, o verso 4, e esses chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que eles façam isso. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Digno de quê? Esse homem é digno de quê? De receber com o favor de Cristo, de receber a cura de Cristo. Esses anciãos, esses judeus, eles pensavam que este homem era digno porque, obviamente, ele tinha entrado no judaísmo. E pelo simples fato de ter entrado no judaísmo, ele já recebia todos os favores divinos. E os profetas, aqueles que estavam sobre algum tipo de elevado nível espiritual, coisa do gênero, ele tinha a responsabilidade de entrar, de fazer algum benefício com as pessoas. Ele é digno. Então foi isso que ele estava dizendo a Jesus. Você é servo de Deus. Profeta de Deus, você deve fazer isso a ele. Você tem a obrigação de fazer isso a ele. E esse sempre foi o sistema judaico. Tudo sobre os méritos. E nós vimos isso dentro de uma teologia que vai pegar essa ideia, exatamente o cerne, as entranhas. Quando trabalha a ideia dos méritos humanos, o arminianismo, que diz que o homem, ele é digno de quê? De nada. Nós merecíamos o inferno. Nós não tínhamos dignidade nenhuma. Paulo vai dizer, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. Mas ele diz, ele é digno. Digno de quê? De que o Senhor faça a cura. Mas por quê? Aí o verso 5 responde para nós. Aí o verso 5 diz assim, porque ele é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Almeida não traduz legal. Me permita. A tradução do original grego, porque é amigo. A palavra amigo, aqui no original grego é HP. Porque ele ama o nosso povo. Por que ele é digno? Porque ele é amigo do nosso povo. A palavra HP, que aqui é traduzido que o Almeida colocou amigo, é HP. Porque ele muito ama o nosso povo. Porque ele vai fazer uma escolha interessante aqui. Lucas vai pegar uma palavra e vai entrelaçar. Ele pega essa palavra ágape, que era a mais elevada, o amor da vontade, o amor mais nobre, o amor que não é paixão, o amor que não é emoção, o amor que não é da vontade, mas o amor que compreende, o amor que traz o conhecimento, o amor que constrói. Um amor que constrói. E exatamente dentro desse paralelo que João vai trabalhar, o tipo de amor que Deus tem. E aí nós precisaríamos ter outro caminho para mostrar para os irmãos. Mas o fato é que Lucas pega exatamente essa palavra. Por quê? Porque ele é digno. Verso 4, a pergunta. Vá curar. Cure ele. Cure ele. Faça algo por ele. Por quê? Jesus poderia responder. E Lucas já responde. Por quê? Verso 5. Porque ele ama o nosso povo. Porque ele é amigo do nosso povo. Mas o que ele fez? Ele nos construiu a sinagoga. O verdadeiro amor constrói. Não adianta um marido chegar para você, a esposa chegar para o marido e dizer, e afirmar, eu te amo. O amor não é verbalizado e é por isso que Jesus nos ensina, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas eu não posso amar o próximo que eu não convivo.
Eu não posso amar uma pessoa que eu não tenho contato, mas o amor que Cristo espera da igreja, que espera da SAF Noroeste da Bahia, é que seja um amor capaz de doar. Quando você vê alguém que está padecendo de uma cesta básica, você não precisa recorrer assistencialismo na igreja, a diaconia, precisamos da cesta. Você, naquele momento, é o próximo daquela pessoa. E o seu amor que constrói uma cesta básica tem que ser doado naquele momento. Amor, ágape, é aquele que constrói no momento que você é requisitado. E é isso que Cristo diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Construa algo, prove algo, porque é muito fácil você afirmar: eu amo meu marido, eu amo a minha esposa, mas mesmo assim, o verbalizar, ele precisa ser concretizado diante das nossas falas. E nós precisamos entender. Então diz o texto que ele nos ama, amigo do nosso povo. Ele ama o nosso povo, ele construiu uma sinagoga. Então aqui está um homem que está na contramão da atitude romana normal. Ama o seu escravo. Mas presta atenção. Não só isso, mas aqui está um homem que certamente de uma maneira transcendente ama os seus inimigos. Ele ama os judeus. Judeus e romanos amando como? Eles são rivais. Haviam constantemente rebeliões. Os zelotes, enfim, etc, etc. Mas aqui está um homem que não só ama o escravo, mas aqui está um homem que agora ama os seus inimigos. Mas ele também nos mostra o texto, que não só ama o seu escravo, não só ama os seus inimigos, mas ele tem uma grande generosidade, não apenas grande amor. Ele construiu a sinagoga. Marca de um verdadeiro discípulo é aquele que vai dar mais do que sabe. Ele vai doar, ele entende que ele dá sem esperar receber nada em troca. A construção da sinagoga, nesse caso, é bastante diferente. Ele era rico, você pode pensar, mas ele então passa a ser generoso porque ele tinha um poder aquisitivo muito grande. E esse homem tinha um grande desejo, essa é a verdade. Eu acho isso lindo demais, irmãos. Esse homem, ele constrói uma sinagoga porque ele tinha desejo de aprender sobre a verdade. Ele queria conhecer a palavra de Deus. E é por isso que ele construiu uma sinagoga. Porque com certeza ele já tinha passado por outras regiões da África, da Ásia. Porque o exército romano ele era itinerante. Todo mundo conhecido da época eles já tinham dominado. Ele conheceu vários deuses. Mas o Deus de Israel chamou a atenção dele. E ele queria aprofundar no conhecimento. Ele queria aprofundar sobre o Talmud. Ele precisava entender sobre o Pentateuco. Ele queria entender aquele negócio. Então ele falou: deixa eu construir. E aí eu pego um caminho aqui rapidamente. Me permita abrir um parêntese. Quantos de nós temos condições, queremos ser discípulos de Cristo, e levamos fortunas, ou muitas vezes nem levamos, mas deixamos as nossas famílias brigando por valores aí, que vão para a justiça. Lá na nossa cidade mesmo tem uma situação, um rapaz morreu, tinha uma condição boa, não fez família. Os irmãos estavam querendo puxar o carro para lá, uma casa boa para cá, tinha uma terra. Enfim, quando ele morre, entra, ninguém aceita. Fica fulano com o carro, outro fica com a metade da casa e ninguém quer saber. Vai para o inventário. Está na justiça. Os bens estão deteriorando. O carro já acabou. A casa está caindo aos pedaços. Mas o que Deus colocou na nossa mão, nós precisamos ser generosos. De que forma, pastor? Eu preciso construir igrejas. Essa é a maior fala de um discípulo e uma discípula de Cristo Jesus. Eu preciso ajudar a construir igrejas. E esse é o clamor da IPB. Nós temos uma boa teologia, nós temos boas igrejas, nós somos referenciais, mas nós somos mãos fechadas no que diz respeito à obra, à expansão da teologia reformada. Nossa teologia ela não coloca fardos, mas ela tira os fardos de sobre as pessoas. Nós não pregamos sobre nenhum tipo dessas teologias esdrúxulas que aí fora estão, mas pelo contrário, quando as pessoas chegam nas nossas igrejas, nós retiramos todos os carrapichos, nós tiramos todas as imundícies que são colocadas, mas isso é muito pouco diante do grande número de homens e mulheres que tem nas nossas igrejas, que são pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande. E os pobres, os pastores ficam penando, dizendo: gente, nós precisamos fazer uma congregação, nós precisamos abençoar aquela cidade, nós precisamos abençoar aquele local, nós precisamos levantar uma igreja, nós precisamos colocar um evangelista, um obreiro, porque essa teologia não pode ficar restrita apenas à nossa realidade. Vamos abrir o leque da missão. Esse é o verdadeiro papel dos generosos discípulos de Cristo Jesus. E é por isso que Lucas coloca ele.
Porque ele sabe construir sinagoga. E sinagoga era local onde se fazia o estudo da palavra, como eu disse, do Senhor. Ou pelo menos do Velho Testamento na época. E é muito interessante, meus irmãos. Nós precisamos de generosidade. O pastor muitas vezes fica penando, que é a realidade lá da região nossa. Nós penamos para acariar alguns valores, para plantarmos igreja. É claro que plantar igreja não é barato, mas é uma missão nossa. Nós temos que investir no reino. Nós temos que fazer o reino prosperar. E a nossa geração, essa geração, Cristo cobrará das nossas mãos. Nós somos responsáveis. A SAF Noroeste, essa sinodal completando 15 anos, como foi falado no dia de ontem. Qual o legado que nós vamos deixar? É interessante para essa SAF começarmos a pensar nisso. Vamos começar a pensar sobre essas ideias. Nós precisamos agir com maior generosidade na expansão para que as pessoas conheçam a teologia reformada. Que teologia fantástica. Que teologia fabulosa. Nós estamos recebendo pessoas de outras denominações porque estão tendo contato com os youtubers, com os Facebook da vida e começam a ver a respeito do reverendo Hernandes, de Augusto e de tantos outros pregadores renomados, mas que tem uma teologia fantástica. E eles falam assim, mas isso não está servindo. A teologia da minha igreja não está boa, então eu quero isso para mim. E isso está acontecendo, com certeza acontece aqui na região, porque eles estão procurando, porque o povo tem fome e sede, não de pão, nem de água, mas da palavra. E nós precisamos ter um local bacana para receber essas pessoas. Então, meus irmãos, o verso 6 a 8 diz assim: Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes. Eu acho bacana isso demais, porque não sou digno. Os judeus disseram, ele é digno, vai à casa dele, cure o servo dele. E ele diz assim, não, eu não sou digno de que entres na minha casa, porque por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Verso 8. Porque também sou homem sujeito às autoridades. E tenho soldados à minha ordem. E digo a este, vai, e ele vai. E outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele faz. Jesus vai com ele. Jesus acompanha aquelas pessoas. Os judeus disseram, vai, ele é digno. Sua atitude foi, eu não sou digno. Eu não sou digno. Eu não sou digno. Há um contraste. É claro, e esse é o verdadeiro arrependimento, a verdadeira humildade. Ele está muito envergonhado em si mesmo. Não se incomodes. É isso que está aí no verso de número 6. Senhor, não te incomodes. Isso aqui vem num termo do original grego. Esquilos. Incomodes. Esquilos. Significa ser extremamente irritado. Extremamente agitado. Em outras palavras, está dizendo, não ouse se aproximar de mim, Senhor. Eu vou ser uma irritação à sua extrema santidade. Não te incomode, Senhor, porque eu serei uma irritação à sua extrema santidade. Esquilos. Ele ainda não compreende plenamente a misericórdia. Ele ainda não compreendeu plenamente a graça. Ele era verdadeiramente o coração quebrado, contrito, a quem o Senhor não desprezava. E o verso 8. Porque também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado as minhas ordens. Digo a esse vai e ele vai. Vem e esse vem. Quando Jesus ouviu isso, ele foi surpreendido, maravilhado com ele. Presta atenção nisso que eu vou dizer aqui. Verso 8. Porque, verso 9. Ouvindo essas palavras, admirou-se. Talmaso. Há 2 momentos apenas em toda a Bíblia que Jesus fica admirado. Talmaso. Aqui, em toda a Bíblia, Talmaso, verso 9, ouvindo essas palavras, admirou-se. Jesus fica admirado. Mas há outro momento que Jesus fica admirado, Marcos capítulo 6, por favor. Marcos, apenas 2 momentos na Bíblia, que acontece isso na vida do Senhor Jesus. Marcos capítulo 6, o verso 6. Diz assim, depois
da fala dele, Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Verso 6, Marcos 6,6. Admirou-se da incredulidade dele, contudo, percorria as aldeias vizinhas a ensinar. Admirou-se, Talmaso. 2 momentos apenas. Primeiro momento, Jesus fica admirado da incredulidade. Terrível. Mas o segundo momento, Talmaso, Jesus fica admirado com respeito à ação, à fé daquele homem. O homem surpreendeu Jesus. E quando Jesus ouviu isso, ele foi surpreendido de forma maravilhosa, maravilhado. Ele fica Talmaso. Em todo o ministério de Cristo, apenas esses 2 momentos, ele fica tomado. Como ele poderia se surpreender? Você responde, mas ele não pode se surpreender porque ele é Deus. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é a imagem e semelhança do próprio Deus. Mas aqui Jesus ficou admirado. Mas o que que Lucas quer mostrar? Que aqui é uma ação. Aqui Lucas quer mostrar uma ação maravilhosa da humanidade de Cristo Jesus. Lucas aqui quer mostrar a antropopatia. O que é isso? Antropopatia de Cristo Jesus. Ou seja, o sentimento humano que agora é colocado em Deus. Jesus é Deus homem. Os sentimentos do servo sofredor de Isaías 53. Que ele sofre, que ele chora, que ele sente e agora ele fica maravilhado. Mas o que é interessante, que Deus sendo onipresente, onipotente, onisciente, ele percebe. Porque em Calcedônia, em 451, um homem chamado Eutiques que se levantou e dizer, não havia 2 naturezas em Cristo, havia apenas uma natureza, ele era monofasística. Ele era apenas de uma única natureza. E aí se levantou os grandes vultos daquele dia e diz, há um dualismo. Cristo, ele é 100% homem e ele é 100% Deus. E esse texto foi um dos textos que embasou os argumentos. Ele se admira, ele sofre, ele cansa, ele tem a natureza humana. Deus, em sua infinita graça, trabalha em textos para mostrar a divindade de Cristo, mas ao mesmo tempo também a humanidade de Cristo. O que deixou Jesus maravilhado com este homem? Jesus não conseguiu encontrar um verdadeiro discípulo na nação de Israel. Em todo Israel, Jesus não conseguiu encontrar um discípulo que tivesse a fé desse romano. Que tivesse a fé desse homem. Diz o verso final, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Não achei. O homem ama o escravo. O homem ama ao ponto de construir algo para os seus inimigos. O homem faz proezas. Esse, de fato, é o homem. E esse centurião ilustra ilustra as verdades do Sermão do Monte. É um exemplo perfeito de discípulo. E esse centurião não era da casa de Israel. Aqui está um homem de compaixão. Aqui está um homem que ama os seus inimigos. Aqui está um homem generoso. Aqui está um homem altruísta que se doa pelo próximo. Aqui está um centurião romano que não tinha nada a ver, mas que foi usado para dizer, esse é a ilustração. Esse é, de fato, a concretização, a encarnação, se posso usar esse termo, dos ensinamentos das bem-aventuranças. A conclusão que nós chegamos, Talmaso, causar admiração nas pessoas, esse é o chamado de cada um de nós. Não uma admiração pela beleza. Muitas vezes nós queremos causar admiração pela beleza. Vai no salão, pinta o cabelo de amarelo, de azul, de abóbora, cor de não sei o que, e pinta. Então quer chamar a atenção. Chamarmos a atenção pela eloquência, causarmos admiração pela eloquência. Fulano tem uma eloquência, devora livros, fala palavras difíceis. Tem uma concatenar suas ideias de uma maneira louca. A pessoa fala, louca, doido, sabe demais. Eloquência. Mas a pessoa de repente ela chama a atenção pelo dinheiro que ela tem. Ou por ser uma pessoa muito simpática, ou pela educação. Mas causar Talmaso pelo serviço ao próximo é o chamado da igreja. É olharmos para a igreja e perceber o quanto essa igreja ela é Talmaso. Há uma história muito interessante de uma igreja nossa, de uma das IPBs do Brasil, que eles se reúnem.
Eles adotam um bairro carente de uma cidade e eles vão para lá. Eles adotam aquela escola, eles pintam a escola, eles arrumam a escola, banheiro da escola, eles dão um grau e deixam aparelho, televisão, computadores, então eles tocam o terror, aspecto positivo. E aí quando chegaram a fazer esse trabalho um sábado, um mutirão, um pinta, o outro ajeita, conserta e tal, a igreja em peso. E aí o vigia daquela escola, ele entra, ele vai para o banheiro. Quando ele chega no banheiro, ele fala, uai! Quando ele olha, ele vê a juíza da comarca, ajoelhada, limpando o chão, que fedia mijo daquela escola. E ela ajoelhada com um negócio no rosto, nos joelhos, e escovando. E ele olha assim, juíza fulana de tal, a senhora aqui? Fulano, seu Zé, como é que o senhor está? Tudo bem, tranquilo? Estou bem. Mas o que está acontecendo? Ele falou, não, presta atenção. Lá eu sou juíza, aqui eu sou serva. E eu estou servindo essa escola, porque eu aprendi isso com meu Senhor Jesus Cristo. Talmaso, gente, não importa o status, não importa a condição que você exerça, Cristo te chamou para servir. Cristo te chamou para ser um paradigma nessa sociedade, não pela eloquência, não pelo dinheiro, não pela beleza, não pelo carisma, mas pela aproximação, pelo aspecto. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. E a igreja resplandece no meio das trevas, não pelo seu poder de teologia, do seu arcabouço teológico, mas simplesmente por ser parecida com Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho pensado muito sobre isso. Será que nós ainda encontraremos algum Sadhu Sundar Singh nessa geração? Homens e mulheres que são lembrados por buscarem ser iguais a Cristo Jesus. Será que eu não gostaria de ser um homem que cause admiração, um talmaso, onde quer que eu esteja? Através do amor pelo próximo, da generosidade, da misericórdia, da devoção, do amor pela verdade, pelo povo de Deus. Aqui, fulano de tal foi uma pessoa que sempre ajudou a plantar igrejas. Fulano de tal sempre foi um fiel dizimista e ofertante dessa igreja. Contribuiu porque ele passou, como eu falei ontem. Mas o testemunho vai falar por nós por algumas décadas. Porque o corpo passa, mas o testemunho fica. A prova, Hebreus capítulo 11 e o capítulo 12. Estamos sendo rodeados não por pessoas, mas pelo testemunho daqueles que estiveram aqui. E que se hoje a igreja tem esse patrimônio todo, que belo patrimônio, terra para construir até 3 ou 4 igrejas. Porque alguém foi generoso, alguém começou a semear e nós estamos colhendo os frutos disso. E será que nós vamos deixar algo para a futura geração? E é por isso que temos que ser homens e mulheres generosos. A aplicação de tudo isso. Quero fazer 2, 3, por favor. Será que a condição do centurião não pode ser a minha atual? Assim como ele, implorando, pedia que Jesus fosse para curar o seu empregado, o seu escravo. Assim, eu e tu, nós devemos agir, gritar para o Senhor: vinde, Senhor, curai a minha doença. Vinde, Senhor, curai os vícios da minha família. Vinde, Senhor, curai os problemas que eu tenho no meu casamento, com os meus filhos, como já foi orado aqui agora pela manhã. Segundo, será que estamos tendo uma fé testemunhada? E o que eu quero dizer com isso? A igreja de Cristo precisa fazer com que as pessoas de fato venham dizer: esse homem e esta mulher tem uma fé autêntica, uma fé que gera altruísmo, solidariedade, vida e esperança. O que temos feito para as pessoas? Qual tipo de generosidade nós temos feito para as pessoas? Hoje nós vivemos em um mundo que quer nos afastar cada vez mais da presença de Deus. A tecnologia que nos deixa tão fascinado, seduzido. E ela quer nos tornar individualistas. Individualista. E esse homem amava as pessoas da sua cidade. E isso fica evidente, pois não foi só com palavras, mas também com atitudes. Se os anciãos disseram: ele ama a nossa nação, nos mostra que muitas benfeitorias ele havia feito naquela região. E o que nós temos feito? Onde nós temos colocado os nossos talentos para ajudar o próximo? Porque tudo se resume no próximo.
Não adianta nós termos toda a sabedoria se nós não aplicarmos na vida do próximo. Do que adianta o médico ter estudado, se ele não puder aplicar aquilo na vida do paciente. O professor estudou, se ele não souber passar o conhecimento. Enfim, e etc, etc. Terceiro, o que temos feito com os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos? Como fiéis, temos sido fiéis nos dízimos e nas ofertas. Estamos ajudando no avanço do reino de Deus. Na casa de Deus, temos edificado alguma coisa? Na igreja de Utinga nós recebemos 2 famílias, oriundas de igrejas pentecostais. E aqui eu fiquei assim, meu Deus do céu, esse povo nunca mais vem na igreja. Porque eles começaram a vir na igreja, exatamente, vieram numa assembleia de relatórios, final de ano, assembleia ordinária. Aí a SAF presta um relatório, a UBA presta um relatório, a UCP presta relatório, o PH presta relatório. E aí eu ficava olhando para os irmãos, assim, aquelas pessoas, eu falei, esse povo não vai vir mais não, vai achar nós burocratas demais, uai. Nós não temos mais condição de caminhar aqui, o negócio está ficando... Mas enfim, e eles lá com os olhos regalados, e eu falei, meu Deus do céu. E aí quando o tesoureiro veio prestar o relatório, eu falei, agora que deu ruim. Eles não vêm mais nunca. E aí ele prestou o relatório, aplicamos tanto na evangelização, aplicamos tanto no salário da missionária, tanto no sustento pastoral, aplicamos tanto na compra de materiais de cultura cristã, e tanto, a igreja tem saldo de tanto. E ele regalou, ele falou, escandalizou. Ali está escandalizado. Nunca mais vem, vai falar mal da nós até umas horas. Aí quando terminou a assembleia, ele me puxou para o lado e falou assim, pastor, que negócio fantástico. Eu falei, o quê? O quê? Isso que vocês fizeram aí? Pastor, eu tenho muito, não sei, ele falou o tempo lá, tenho tantos anos que eu frequento aquela igreja. Eu nunca soube quanto o pastor recebia. Eu nem sei qual o saldo que aquela igreja tinha, quanto era investido em departamento, não sei. Meu Deus do céu, eu estou como quem sonha. Eu falei, como? Porque eu sei agora que a igreja aplica todos os recursos, eu sei onde ela coloca. Isso é igreja presbiteriana, meus irmãos. É uma igreja séria, que não existe pastores que estão enriquecendo, comendo a lã das ovelhas. E as igrejas, e muitas vezes, nós não valorizamos essa liderança. E onde é aplicado cada centavo, cada valor do dízimo que cai no gasofilácio, ele tem uma direção. O pastor não coloca no bolso, não. É aplicado no reino de Deus. E a história desse casal, quando me chamou, me deu um incentivo para dar mais transparência às contas da igreja, para mostrar que nós podemos ser diferentes. Nós não precisamos ser enquadrados nesse esquema de pequenas igrejas, grandes negócios, não. Porque a igreja é a agência missionária de Cristo na terra e precisa desses agentes que contribuem em toda a sua esfera. Somos nós. Que Deus assim nos abençoe, meus amados irmãos e irmãs. Viva uma vida que gere talmazo na vida das pessoas. Que nossa comunidade, que a comunidade que você voltará a partir de hoje, depois do almoço, que muitas de vocês tenham atitude de Sadhu Sundar Singh, de um centurião, para a glória de Deus Pai. E se você quiser, você encontra esse livro para baixar na internet. O Apóstolo dos Pés Sangrentos, de Sadhu Sundar Singh, escrito, traduzido pelo Boanerges Ribeiro. Que Deus muito nos abençoe nessa manhã. Nós vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, graças te dou, Deus. Porque o Senhor tem contemplado na humildade da tua igreja. Uma igreja simples, mas uma igreja objetiva, Pai. Que tem mulheres e homens capacitados. Não falamos tudo isso aqui para nos dar orgulho, Pai, mas colocando brasa sobre as nossas cabeças. Nós temos os talentos, nós temos os dons, mas nem sempre nós temos a disposição. Nos dê a disposição, Pai amado, para cumprirmos o ID do Senhor. E a nossa vida, Pai amado, de fato, precisa ser, ó Deus, melhor usada na obra do Senhor. Peço que o Senhor, Deus amado, não permita que Satanás venha roubar o mundo ou mesmo o cansaço, essa palavra, mas que ela possa germinar 30, 60 e a 100 por um, trazendo o resultado que o Senhor espera, porque a palavra do Senhor jamais voltará vazia, mas cumpre o que, ó Deus amado, os seus propósitos. Abençoe, meu Pai, cada irmã da SAF. Ó Deus amado, esteja abençoando cada serva do Senhor, os pastores que aqui estão, ó Deus amado, cada homem, cada pessoa que aqui estão nessa manhã, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós como servos. Nós somos os agentes do Senhor. Nós somos as mãos estendidas do Senhor. Nós somos os olhos do Senhor.
Ó Deus, sabemos que muitas pessoas nunca viram e nunca virão o Senhor. O mais perto do Senhor que eles poderão chegar somos nós. E nós não podemos decepcionar. Nós temos que dar um bom testemunho. Nós não podemos ser pedra de escândalo na vida, pedra de tropeço e nem escândalo na vida de ninguém, Pai amado. Fortalece a tua igreja. Fortalece, ó Deus amado, essa grande sinodal noroeste da Bahia. Mulheres, ó Deus amado, chamadas para servir. Mulheres chamadas para auxiliar, ó Deus amado, a liderança de suas igrejas. Continue a abençoá-las, ó Deus amado, dando a elas constantemente, gerando nelas, ó Deus amado, e nas pessoas que estão adjacentes dela, a admiração, talmazo para a honra e glória do Senhor, Pai Santo. Assim eu oro, abençoa-as em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, queridas. Eu quero agradecer a nossa irmã presidente Noaci pela convite, também o reverendo Lola que nos convidou para estarmos com os amados irmãos, a diretoria do modo geral, né, que está aqui, a nossa vice Kátia, a Ana Paula, a Maria José, a Débora e a Ivaneuza. Que Deus abençoe grandemente também o nosso irmão príncipe dessa igreja, nosso irmão pastor Bira. Pastor Bira tirou nosso sono até quase 2 horas da manhã, contando e nos dando muitas palavras edificantes ali. Meu irmão, que Deus continue a abençoar a vida do pastor. A igreja presbiteriana de Lapão está bem servida de um servo, um grande homem, um grande herói, que eu diria que o mundo não é digno de tê-lo, né? Deus logo vai levar. Para, pastor, calma. Mas é um servo fiel. Amém, Jesus, amém. Mas eu quero agradecer também a nossa irmã Maria Ribeiro conosco, Deus abençoe grandemente, e as demais SAFs locais e as federações que estão conosco nesta manhã. E os conselheiros, enfim, todos, Deus abençoe ricamente. E assim eu devolvo a palavra para o irmão.